Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Roberto e hoje você está no Tá em Choque com a nossa terceira aula da parte 2 do módulo de revisão de matemática básica. Vamos falar hoje sobre circunferência e trigonometria. Mas antes de tudo, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e curte, tá bem? Vamos nessa! Hoje nós vamos falar sobre a circunferência e a trigonometria e é uma parte muito fundamental do nosso curso de elétrica. Nós veremos mais para frente, principalmente em corrente alternada, que todas as equações elas são regidas justamente pelo círculo e pelas relações trigonométricas dentro dele, envolvendo triângulos, tá bom? Então essa parte ela é fundamental no nosso estudo, tá? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, vamos desenhar uma circunferência, tá? A definição de grau, que é justamente a medida do ângulo, que em unidades de ângulo, ela parte da definição junto com a circunferência, no qual, se eu pegar uma circunferência e começar a dividir ela em parcelas iguais, e eu fizer 360 divisões iguais nela, o ângulo formado entre cada aresta ali que divide essa circunferência é exatamente 1 grau, tá? Isso é uma definição. E em radianos, que é outra unidade de medida, o ângulo total formado por uma circunferência ao dar uma volta é de 2π radianos, tá bom? A partir disso, nós temos algumas definições. A gente pega a circunferência e divide ela em 4 partes iguais. A parte superior direita é dada o nome de primeiro quadrante. A superior esquerda, de segundo quadrante. Inferior esquerda, terceiro quadrante. E a inferior direita, quarto quadrante, tá bom? Cada um dos quadrantes são divididos em 90 graus. Então, nós teremos 0 graus ou 360 graus, já que a nossa circunferência ela gira. E o sentido adotado de giro que nós vamos convencionar é no sentido anti-horário, tá? Posso girar no sentido horário também? Pode, mas vai haver alterações que eu vou explicar futuramente. Por convenção, a gente adota o sentido anti-horário, tá bom? Então, eu tenho entre o primeiro e o quarto quadrante, 0 graus. Subindo entre o primeiro e o segundo quadrante, 90 graus, ou π sobre 2 radianos. Entre o segundo e o terceiro quadrante, 180 graus, ou π radianos. E entre o terceiro e o quarto quadrante, 270 graus, ou 3π sobre 2 radianos, tá bom? E aí, voltando de novo do primeiro para o quarto quadrante, nós vamos ter uma volta completa de 360 graus, ou 2π radianos, tá bom? A conversão de graus para radiano pode ser feita de forma muito simples. Eu faço uma regra de 3. 2π radianos, tá? Quando eu não tiver escrito o símbolo de radianos, é porque eu já sei que é radianos. 2π radianos é igual a 360 graus. Então, x radianos vai ser igual a y graus. Aí, o que eu quiser saber, eu substituo. Posso substituir aqui em x, se eu quiser saber quantidade em graus, ou posso substituir em y, se eu quiser saber em radianos, tá bom? Aí, algumas coisas importantes. Quando eu olho para o primeiro quadrante da minha circunferência, se eu divido ele em 30 graus, 45 graus e 60 graus, eu vou ter que 30 graus representa a π sobre 6 radianos. 45 graus representa π sobre 4 radianos. E 60 graus representa π sobre 3 radianos. 90 graus é igual a π sobre 2 e 0 graus é 0 radianos. Os outros quadrantes eles vão ser simétricos. Então, se eu quiser saber o valor no segundo quadrante, caso eu tenha a partir desse eixo horizontal de referência aqui 30 graus, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar 180 graus, subtrair 30 graus, que vão dar 150 graus. E a partir disso eu realizo a regrinha de 3 para achar o valor em radianos. A mesma coisa se eu quiser 45 graus, então eu vou pegar 180, subtrair 45 graus. E a mesma coisa para o ângulo de 60. Pego 180 e subtraio dele 60 graus, que vai me dar um valor aqui. Por que a gente faz isso? Justamente por causa desse eixo de simetria. A partir desse eixo de simetria, na vertical, eu vou ter que esse 60 graus aqui vai ser correspondente a esse outro valor aqui, representado por 180 menos 60 graus, que é igual a 120 graus, tá bom? A mesma coisa aqui para o 180 menos 45 graus e para o 180 menos 30 graus, tá bom? E aqui para essa outra parte de baixo, a gente faz o mesmo processo. Eu tenho 180 graus aqui, eu quero andar 30 graus, a gente vai pegar 180 graus e somar a 30 graus.
A mesma coisa aqui, a gente vai somar a 45 graus e aqui também a 60 graus. Isso vai dar então 180 mais 30, 45 ou 60, dependendo do que eu quiser, ou do ângulo que eu quiser. Por que eu estou batendo a tecla no 30, no 60 e 45? Porque são os ângulos notáveis que a gente viu na última aula, mas isso serve para qualquer ângulo, tá bom? E a partir disso, no quarto quadrante, a gente faz a mesma coisa. Eu tenho 0 graus aqui, eu retiro 30 graus, certo? E aí, como é que eu faço essa retirada de 30 graus? Simples. Aqui é 0 graus ou 360. Então, ficaria 360 menos 30, que me dá 330 graus, tá? Que é a mesma coisa que 360 menos 30 graus. A mesma coisa eu vou fazer para o 45 e para o 60 graus, tá bom? Então, recapitulando, nessa parte aqui, se eu estou saindo do zero e indo no sentido anti-horário, eu vou achar meus ângulos, qualquer um deles, mas eu vou focar nos notáveis, tá? Somando o ângulo que eu quero. Então, por exemplo, 30 graus, vou somar 0 mais 30. Dado o eixo de simetria aqui, o que é que eu faço? Eu rebato a figura. Então, eu vou ter uma figura assim, um ângulo assim, que vai ser o quê? 180 menos 30 graus, nesse caso. Se eu quiser na parte de baixo, no terceiro quadrante, achar, como é que eu faço? Simples. 180, eu somo 30 graus, tá? E aí, eu rebatendo aqui a figura, eu vou ter o outro ângulo aqui. E aí, eu tenho que fazer o quê? 0 menos 30 vai dar menos 30 graus. Só que como a gente quer trabalhar com números positivos, eu faço 360 menos 30, que me dá 330 graus, tá bom? Posso fazer o inverso? Andar no sentido horário? Posso. O que é que vai mudar? Vai mudar a minha referência. Então, aqui, que seria 330, nesse caso vai ser 30 graus. E aqui onde seria 30, vai ser os 330 graus, entende? Então, o sentido que você anda na figura vai variar o tipo de ângulo que eu estou trabalhando. No final, você pode ver o quê? Que esses ângulos, se você calcular os senos e cossenos deles, vão dar igual. Então, o seno desse ângulo aqui vai ser igual a esse, porém, existem algumas restrições com relação a ser positivo ou negativo. E é isso que você tem que tomar cuidado. Na hora de você calcular o seno ou cosseno, você tem que ver, calculando esse ângulo aqui, vai acabar sendo positivo ou negativo, dependendo do quadrante que você está analisando, tá bom? Então, faça o cálculo aí na sua casa, você mesmo, dos ângulos, que você vai perceber, esse daqui vai dar positivo, esse daqui vai dar negativo, justamente por causa dessa minha referência, que tem a ver com o meu plano cartesiano. Esse lado aqui do x é o positivo, esse lado aqui é o negativo, o centro da circunferência é o zero. A parte de cima é o eixo y positivo, a parte de baixo é o eixo y negativo, tá? Então, as relações, elas continuam dando o mesmo valor, porém, pode ser positivo ou pode ser negativo, dependendo do quadrante que você vai estar, tá bom? Como mais pra frente vai resolver tudo na calculadora, então você não precisa se preocupar com isso. Apenas entenda, às vezes, por questão de simplificação. Pode ser que algum exercício, por exemplo, corrente alternada, quando a gente tiver que analisar, por exemplo, ângulo de defasagem, que são assuntos futuros, você se depare, por exemplo, com, poxa, seno de 30 e seno de 330. Aí você pode querer cancelar eles ou fazer alguma operação. Poxa, tem que tomar cuidado. Será que o seno ele vai ser o mesmo valor positivo? Tem que ver se não está negativo em um deles, entende? Então é por isso que eu ressalto esse cuidado. Agora, a gente vai partir para a parte sobre a relação do triângulo retângulo dentro da circunferência, o que é muito importante. O triângulo retângulo, se a gente analisar o raio dessa minha circunferência, lembrando que, por uma questão de convenção, para facilitar, quando eu não estou dando a referência do raio da minha circunferência, eu estou trabalhando com trigonometria pura, o raio dessa circunferência, por padrão, ela vale 1, tá? Isso é uma convenção para facilitar os cálculos e as relações. A partir disso, se eu tenho esse meu raio, eu posso ver que ele vai ser a minha hipotenusa de um triângulo gerado, onde eu tenho uma projeção no eixo x e uma projeção no eixo y desse meu raio, que a gente vai chamar de hipotenusa. Então, eu tenho um certo ângulo θ, supondo que aqui, nesse ângulo, nessa parte do x, ele é o meu zero, e eu vou andando também em sentido anti-horário. Se esse daqui é o meu zero, eu vou andar um pouco, eu vou ter o mesmo raio, valendo 1, só que eu vou ter um valor de ângulo diferente. E aí, conforme esse ângulo vai aumentando, eu consigo ir mudando a projeção, certo? No meu valor em x, quanto no meu valor em y. Então, se eu tiver um ângulo maior aqui, eu vou ter o quê? Que o meu valor em x ele vai diminuindo, se você comparar, com o meu valor em y, que vai aumentando, certo? E aí, tudo isso, esse jogo de aumenta e diminui, ele vai mudando aqui de acordo com o seu valor de raio em determinado ângulo que você está analisando na circunferência. E com isso nós conseguimos ter um triângulo retângulo dentro de uma circunferência, dadas essas convenções, certo? O ângulo que a gente vai analisar sempre é esse aqui, ligado à origem, tá? Então a gente tem o eixo x como cateto adjacente e o eixo y como cateto oposto, tá bom?
A partir disso, nós podemos fazer algumas conclusões interessantes. O seno de 0 graus, ou seja, aqui, ele vai valer 0. Porque quem que é o seno? É justamente o cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, a razão entre a projeção no eixo y e o meu raio. Só aqui, o meu raio ele vale 1. Então, o meu seno ele vai ser justamente o meu cateto oposto. Só que em 0 graus, o meu cateto oposto vale 0. Conforme eu vou... Porque justamente o raio está vindo para cá, ó, ele é 0 aqui, meu cateto oposto. Conforme eu vou subindo até 90 graus, veja que a minha projeção que aqui é 0, ela vai aumentando, tá? Até chegar em 90 graus que ela vale o máximo. E qual que é o máximo na circunferência trigonométrica? 1. Depois ela vai decrescendo até 180 graus, então o seno de 180 é 0 de novo. E em 270 graus ela volta a subir a seu máximo, só que negativo, porque a nossa referência aqui de eixo y é negativa. Então ele vai valer menos 1. Então seno de 0 graus é 0, seno de 90 é 1, seno de 180 é 0 e seno de 270 é menos 1. Agora, olha que interessante. No cosseno, vai acontecer que o cosseno do ângulo 0, ele vai valer 1, o cosseno de 90 graus vai valer 0, o cosseno de 180 graus vai valer menos 1 e o cosseno de 270 vai valer 0. Então você pode ver que existe uma defasagem, ou seja, um atraso ou um deslocamento entre os valores de seno e de cosseno. E esse valor de deslocamento ele vale exatamente 90 graus. Então, o seno ele está defasado do cosseno, pode ser adiantado ou pode ser atrasado, depende como você olha, de 90 graus, tá bom? E aí, nós temos também a tangente. A tangente de 0 graus, ela é 0. A tangente de 90 graus, ela é infinito. Mas como assim ela é infinito? Se você comparar a tangente, ela é justamente o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Vamos comparar para 0 graus. Seno de 0 graus é 0 e cosseno é 1. Veja uma coisa interessante. O cateto oposto, ele é justamente o meu seno. E o cateto adjacente é o meu cosseno. Então, fazendo a tangente de 0 graus, eu estou fazendo seno de 0 sobre o cosseno de 0, que é a mesma coisa de 0 sobre 1, que dá 0. Porém, se eu fizer para 90 graus, vai ser seno de 90 sobre cosseno de 90, que é 1 sobre 0. O que acontece é o seguinte, quando eu tenho uma divisão por 0, essa divisão ela explode para um número infinitamente muito grande. Na definição exata, não existe divisão por 0. Porém, a gente pode estender o limite quando o cosseno tende a 90 graus, que a tangente dele vai tender a infinito. Essas noções são de limite e a gente vai ver em cálculo. Mas, para efeitos mais práticos, eu vou falar o quê? Que a tangente de 0 graus é 0, a tangente de 90 ela vai explodir para infinito. A tangente de 180 graus, se fizer o cálculo, vai dar 0, e a tangente de 270 ela vai explodir para menos infinito, tá bom? Não existe divisão por 0, mas a gente pode fazer essa adaptação para acabar tendo um valor palpável, tá bom? Então essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham entendido, qualquer dúvida deixa no comentário. Grande abraço, até a próxima aula. Now the world don't move to the beat.